Aliás, nós vamos continuar falando dos crimes praticados contra a administração. E no comecinho da aula a gente ainda vai ver um crime funcional. Depois a gente vai para os crimes praticados por particular contra a administração. Semana passada a gente viu a concussão e a gente viu a diferença entre concussão e corrupção passiva, né? Deixa eu apresentar aqui com vocês. PowerPoint. Aula 5, gente. Então, continuando os crimes contra a administração. Ainda no crime funcional, vamos começar? Posso começar? Tudo certo? Quem for pedindo para participar, eu vou liberando aqui. É o crime de prevaricação. O crime de... Ô, Ana, você quer desligar aqui fechar minha porta? Pode fechar. O crime de prevaricação, ele diz o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, veja bem, aqui, gente, o funcionário público, ou ele deixa de fazer um ato que ele deveria fazer, por exemplo, ele deveria citar aquela pessoa, mas ele deixa de citar, porque é um amigo, é um conhecido, ou ele retarda o ato, certo? Ele deveria praticar aquele ato, por exemplo, ele deveria... deixa eu pensar... Imagine que é o inimigo dele e ele deveria pedir uma carta de citação, ou ele deveria pedir o bloqueio judicial de um dinheiro, né? Cumprir o despacho, bloquear um dinheiro, mas ele não faz porque é um amigo pessoal, é um inimigo dele. Enfim, ou ele retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício, ou pratica contra a disposição expressa em lei. Então, imagine que a Tainá é minha amiga, eu estou com o processo dela em mãos, eu sou funcionária pública, e eu pratico algum ato contrário à lei, certo? Contrário à lei só para beneficiá-lo, entendeu? Então, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vejam aqui, gente, a diferença. A diferença aqui é que não tem uma vantagem econômica. Não tem uma vantagem de qualquer natureza. É para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, certo? Então, vamos analisar esse crime específico. O nosso núcleo do tipo aqui, a gente tem o retardar, ou deixar de praticar, e ainda o praticar. Né? Então, a gente tem 3 núcleos do tipo: retardar, a locução verbal, deixar de praticar, e ainda praticar. Elemento normativo, indevidamente, certo? Ou seja, não permitido por lei, infringindo assim deveres funcionais. Beleza? Aí eu constei aqui, ó, vou postar depois esse material para vocês. Exemplo de primeira conduta seria o funcionário que, por não se dar bem com o requerente de uma certidão, cuja expedição ficou a seu aguardo, deixa de expedi-lo no prazo regular. Retarda ali a expedição dessa certidão. Exemplo da segunda seria a conduta do delegado que, devendo instaurar inquérito policial ao tomar conhecimento da prática de um crime de ação pública, não o faz porque não quer trabalhar demais. Então, ele faz aqui, ó, pratica contrário à lei, deixa de praticar, né? Elemento normativo, falamos o sujeito. O sujeito passivo somente pode ser o funcionário público, certo? A gente ainda está falando dos crimes funcionais. Ao passo que o sujeito passivo, num primeiro momento, é o Estado, e num segundo momento é a pessoa prejudicada por aquela conduta. Ato de ofício é o ato inerente à sua função, né? Exige, pois, estar o agente no exercício de sua função. Quando a gente analisa o que vem a ser o ato de ofício, a gente, consequentemente, entende que o agente precisa estar no exercício de sua função. Contra a disposição expressa na lei, a gente está analisando os elementos do tipo, tá, gente? Primeiro elemento aqui, indevidamente. Segundo elemento, ato de ofício. Contra a disposição expressa da lei. Então, uma disposição, algo ilícito, contrário aos deveres do agente.
Exemplo, delegado que ao término de um inquérito policial promove seu arquivamento sem enviá-lo, como determina a lei, ao MP ou ao juiz, para beneficiar o indiciado. A gente sabe que o delegado ele não pode arquivar um inquérito policial. Ele pode fazer um relatório, né? E ele faz o relatório final, e nesse relatório ele pode constar que não teve indício de autoria, não teve materialidade, não foi comprovada, ele pode constar ali o que foi visto durante o inquérito, mas ele não pode arquivar. Ele vai mandar para o Ministério Público ou para o juiz, e o Ministério Público que vai promover esse arquivamento, vai requerer esse arquivamento, certo? Então, isso aqui é uma disposição contrária à lei. Um delegado que, visando o interesse pessoal dele, porque é um amigo dele, ele arquiva, ele coloca na gaveta o inquérito policial. Isso é contrário à disposição expressa na lei. Interesse pessoal ou sentimento pessoal? O interesse pessoal seria assim, ele fala a serviço de terceiro, ele faz por o interesse dele, mas por terceira pessoa, e sentimento pessoal também, tá? Então, existe aí uma distinção doutrinária entre interesse pessoal e sentimento pessoal. Interesse pessoal para fazer um favor a alguém. Já sentimento pessoal age com sentimento pessoal. Então, tem uma distinçãozinha doutrinária, mas ambos são de interesse pessoal, né? Gente, aqui só pune a modalidade dolosa, tá? Não existe a modalidade culposa, até porque a gente viu a aula passada que o único crime funcional que admite a modalidade culposa é o peculato, né? Então, aqui a prevaricação não existe não pune a prevaricação culposa, mas tão somente a dolosa. É possível a tentativa na modalidade retardar e praticá-lo, né? Agora, deixar de praticar, a gente não consegue visualizar uma tentativa, beleza? O Gregory está colocando ali, boa noite, professora, boa noite, Valdivino. O Gregory está colocando ali, ou seja, ele não pode extinguir o inquérito, não. Se vocês não estudarem processo penal, vocês vão estudar vários princípios do inquérito. Dentre um deles é a indisponibilidade, certo? O inquérito ele não é obrigatório, mas a partir do momento que surgiu a obrigatoriedade do delegado iniciar um inquérito, ele tem que ir até o final, ele não pode simplesmente abandonar aquele inquérito ou arquivar. Se ele entender que aquele inquérito ele tem que terminar ele e mandar para o Ministério Público. Depois, no relatório, ele pode constar o que ele entendeu de direito daquele inquérito, mas ele arquivar, ele não pode. Quem arquiva é o juiz a requerimento do Ministério Público, se for o caso. Certo? Então, entender o que vem a ser o crime de prevaricação, a gente tem as 3 condutas, e aqui a gente tem a ausência de vantagem econômica, porque se for a vantagem, a gente vai estar entrando, se tiver vantagem econômica, a gente vai estar entrando em outro delito, e não a simples prevaricação, em que a pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa, uma pena relativamente baixa. Beleza? Dúvida até aqui? Então, vamos prosseguir. Aqui, gente, no capítulo 2, já estarão presentes os crimes praticados por particular contra a administração pública. Então, a gente ainda está falando dos crimes contra a administração pública, mas a gente não está falando mais dos crimes praticados por funcionário público, mas sim por particular, por qualquer pessoa, mas contra a administração pública em geral. Um funcionário público pode aqui praticar isso aqui, mas na condição de pessoa física, né? Fora da função, enfim. Vamos lá, então. O artigo 328 vai trazer a usurpação de função pública, o 329 é resistência, 330 desobediência, 331 desacato, tráfico de influência 332, corrupção ativa no 333 e contrabando ou descaminho no 334. Vamos lá, então. Usurpação de função pública, previsto no 328 do Código Penal. Quem pode ler para a gente, por favor?
Quer que eu leia? Uhum. É o 328, né? Uhum. Posso ler do PowerPoint mesmo? Pode, deixa eu só abrir o meu VAD aqui. Só um minutinho. Eu vou acompanhar por ele, tá? Peraí, vou abrir o meu aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Pode ler. Usurpação de função pública. Usurpar o exercício de função pública. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Obrigada. Então, gente, ó, usurpar o exercício de função pública. Usurpar no sentido de desempenhar indevidamente uma função pública, certo? Então, a pessoa se autotitula um funcionário público e executa atos inerentes ao ofício. Esse é o típico crime de usurpação de função pública, previsto no artigo 328 caput. Por que caput? Porque se ele pratica esse ato e desse ato ele ofere alguma vantagem, ele vai estar respondendo pelo parágrafo único e não pelo caput. O caput, sendo pena de 3 meses a 2 anos e multa, ele pode ser, ele será no juizado especial criminal, certo? Diante do total da pena, bem como é possível aqui a suspensão condicional do processo. Professora. A gente entender que se tiver a vantagem, ó, já vai aqui para a pena do parágrafo único, em que não vai ser no juizado, tampouco vai caber aí a suspensão. Pode falar, Vitor. Você diz aqui, se do fato o agente aufere vantagem, para si ou para outrem, ou ambos? Se do fato o agente para si. Si. O tipo penal ele não deixa claro, mas para si. Tá? Qualquer natureza de vantagem. Como não tem vantagem econômica, quando é assim, a doutrina majoritária entende que seria vantagem de qualquer natureza. Beleza? Mas o agente aufere vantagem, é ele, para ele. Seria nesse sentido. Vamos lá. Observações aqui. O sujeito assume uma função pública vindo a executar atos inerentes ao ofício, sem que tenha sido aprovado ou nomeado para tal função. Esse é o típico usurpação de função pública. Aí aqui, gente, já vem uma questão doutrinária. Parte da doutrina entende que também comete este crime o funcionário que assume indevidamente as funções de outro. Então, vamos lá. A competência do funcionário vamos analisar aqui, de expedir ofícios, certo? Expedir ofícios, expedir mandado. Ele começa a expedir mandado e cumprir esses mandados. Nesse sentido, ele está usurpando a função de outro. Então, para parte da doutrina entende que ele também vai estar praticando este crime. Porém, não é pacífico, tá? Tem doutrinador que entende que não, que o funcionário público ele pode responder administrativamente por isso, mas não aqui na usurpação da função pública. Depois, a simples conduta de se intitular funcionário público perante terceiros, sem praticar atos inerentes, pode constituir apenas a contravenção penal. Então, quando vocês pegarem o VAD de vocês, no próprio 382 tá assim, ó, vide artigos 45 a 47 da Lei de Contravenções Penais. Se vocês forem lá, tem a contravenção de se intitular funcionário público, mas não praticar ato de ofício, certo? Ato inerente ao ofício. Deixa eu pegar o 45 e seguintes aqui para ler para vocês. Ó, o 45 vai dizer o seguinte: fingir-se funcionário público.
46. Usar publicamente de uniforme ou distintivo de função que não exerce. Usar indevidamente de sinal distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei. E depois, o 47, exercer profissão ou atividade ao anunciar que a exerce sem preencher as condições de que por lei está subordinado a seu exercício. Então, no caso de funcionário público, seria especificamente, né, diante do princípio da especialidade, o 45, fingir-se funcionário público. Então, quem responde aqui no 45 e quem responde no 328? Qual que é a distinção desses dois delitos? Qual que é a distinção principal? Lá diz assim, ó, fingir-se funcionário público, pena de... Isso mesmo, Bruna, pena de prisão simples tal. Usurpar o exercício de função pública, pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Exatamente, desempenhar indevidamente. Então, aqui você não só se auto-intitula, você desempenha. Por isso que tem que saber o significado de usurpar, né? Senão, você roda numa dessa daí. Vamos lá, para o próximo slide. Usurpar significa alcançar sem direito ou com fraude. Vamos lá, STJ, um caso concreto aqui em que houve uma usurpação. Se o réu se apresenta em batalhão da Polícia Militar, envergando uniforme preto, assemelhado aos dos integrantes do BOP, com a tarde de coronel e crachá da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, com o intuito deliberado de comandar a operação policial militar Blitz, sem possuir autoridade para tanto, sua conduta se amolda à usurpação da função pública, ou da função de policial militar ou civil do Estado, e não a de oficial do Exército, já que o policiamento preventivo ou repressivo nas ruas cabe a tais policiais. Enfim, olha que audácia do sujeito, né? Enfim, ó, um típico aqui, usurpação de função. Chegou até o STJ, o conflito de competência, né, para ver se a competência era do Estado, da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Gente, esse cara é muito audacioso, né? De 2011 esse caso, tá, gente? Do Rio de Janeiro. Vamos lá. O sujeito ativo, então, pode ser qualquer pessoa, inclusive o funcionário público, quando atua completamente fora de sua área de atribuição. Assim, indo de encontro com a doutrina majoritária, tá? Se a doutrina minoritária já entende que não, que o funcionário público, quando atua fora da sua função, ele não responde por esse crime. Sujeito passivo é o Estado, elemento subjetivo somente dolo, não há modalidade culposa e admite sim tentativa. Beleza? Dúvida até aqui? Vou tomar uma água aqui. Um chá. Tranquilo, acho que não tem muito. Não tem muita dúvida aqui, né? Vamos lá. Figura qualificada. Caso o agente, usurpando da função pública, consiga obter vantagem, a pena será consideravelmente aumentada. Então, em razão dessa usurpação, ele teve uma vantagem ali. Ele vai ter a pena aumentada, a gente já comentou isso, né? Ó, de detenção vai para reclusão e de 3 meses a 2 anos vai para 2 a 5 anos. Muito, bem maior mesmo a pena. Gente, vamos para o 329, então. Quem pode ler o 329 para mim, por favor? Bruna Ribeira. Dá para ler o 329? Sem áudio. Deixa eu ver alguém. Pode estar sendo. Lê aí, Vitor, por favor. Peraí. Vamos lá. Resistência.
Opor-se à execução de ato ilegal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízos das correspondentes à violência. Obrigada. Gente, então vamos lá. Antes de ir para o próximo, deixa eu mencionar algumas observações aqui, mas que provavelmente estarão nos próximos slides. Opor-se à execução de ato legal. Primeiro que esse ato tem que ser legal, tá? Se você se opor a algum ato em que está sendo verificado o abuso de poder, você não está cometendo crime de resistência, tá? Essa resistência tem que ser, essa oposição a esse ato, mediante violência ou ameaça. Então, primeira observação, o ato tem que ser legal, o elemento normativo tem que ser mediante violência ou grave ameaça, essa oposição, e o funcionário deve ser competente para executá-lo. Então, 3 observações aqui. E depois, se o ato em razão da resistência não se executa, aí ainda a gente tem a resistência qualificada, de 1 a 3 anos. Então, imagine que é uma prisão em flagrante. O agente opõe resistência, beleza, tal, 2 meses a 2 anos. Agora, se em razão dessa resistência dele, o agente público não consegue efetuar essa prisão, aí vai ser uma resistência qualificada, reclusão de 1 a 3 anos. Sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, veja aqui. Diz-se que deve ser mediante violência ou grave ameaça a funcionário. Tá. E se essa violência ela vier a ser uma lesão corporal de natureza grave, por exemplo, você vai ainda aplicar a pena da lesão corporal de natureza grave. E se ficar só na ameaça, você vai responder pela resistência mais ameaça ou só resistência? E aí, gente? O que você acha, Vitor? A oposição ela tem que ser com violência e ameaça, beleza. Aí o parágrafo 2º diz: as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, beleza. Mas e as correspondentes à ameaça? Se for só com ameaça? Gabi Gomes, e daí? Não cabe. Como assim, Vitor? Não cabe. Gente, a resposta é a seguinte: se for somente ameaça, vai ficar aqui no caput, não vai responder também quanto ao delito de ameaça, tá? Vai ficar só aqui no caput. O delito de ameaça ele vai estar abrangido aqui pelo caput. Só quando ocorrer violência, que daí vai responder também pela violência. Seria nesse sentido. Vamos às observações pertinentes, então. Ah, tá, mais uma coisa, antes de passar para frente. Quem lhe esteja prestando auxílio. Gregory, fala uma situação. Imagine que um oficial de justiça foi cumprir um mandado. Tá. O agente, o mandado dele, ele tinha que, por exemplo, fazer uma busca e apreensão de um veículo. O agente, né, o sujeito, se opõe à execução e acaba lesionando gravemente o funcionário, o oficial de justiça. Ele vai responder pela resistência, mais a crime da lesão corporal, mais o crime de lesão corporal. Agora, se for mediante ameaça, ele não vai responder pela resistência mais ameaça, entendeu? A ameaça já está abarcada aqui na resistência. Beleza. E quando diz assim, ó, a quem lhe esteja prestando auxílio, quem seria aqui quem lhe esteja prestando auxílio? Gente, aqui pode ser muito bem um particular, tá? O funcionário público, ele tá lá praticando uma coisa que
Um ato que o particular pode praticar, por exemplo, é a prisão em flagrante. Vocês sabem que qualquer pessoa do povo pode prender alguém em flagrante, né? Então, imagine que o sujeito estava batendo na mulher em praça pública, revoltados, a população, revoltados, o Gregory e o Valdivino seguram ele. Enquanto o policial chega. O policial chegou, também está segurando ele ali. Ele, mediante violência, ele opõe execução ao ato de flagrante contra o funcionário e contra o Valdivino e o Gregory. Ele vai estar correspondendo aqui à resistência, ó, com quem esteja prestando auxílio. Se fosse só o Valdivino, também. Por quê? Porque o Valdivino estava, naquele momento, quando o indivíduo estava, naquele momento, praticando um ato, né, auxiliando um ato de funcionário público competente. Perfeito? Beleza. Que história é essa, gente? De tropeçar na mão do Greg. Teve essa situação? Conta aí pra gente. Vamos lá. Vai que acontece, prof. Não se sabe. Sei. Gente, ó, várias observações quanto ao crime de resistência. Vamos lá. Primeira, opor-se significa colocar obstáculo ou dar combate. A gente já sabe, né? Não basta para um trecho de jurisprudência, tá? Não basta para a tipificação do delito apenas a oposição ao ato legal, sendo necessário também que dita oposição se materialize através de ameaça ou violência, elementares do tipo. Foi o que eu falei no slide anterior. Vocês façam a observação no caderno de vocês. É necessário para a caracterização do tipo penal, coloquem assim, é necessário para a caracterização do tipo penal que a oposição se dê através de violência ou grave ameaça. Desculpa, ou ameaça, tá? Não é grave ameaça, não, porque o tipo penal não fala em grave ameaça, só fala em ameaça. Beleza. Sujeito ativo. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, um funcionário público pode ser sujeito ativo aqui, mas na condição de particular, perfeito? Sujeito passivo. A gente está falando dos crimes contra a administração pública. Então, sempre num primeiro momento, a gente vai ter o Estado como sujeito passivo. Num segundo momento, a gente tem aí o funcionário, né, ou essa outra pessoa que sofre violência. Observação aqui que eu fiz sobre o particular, né? Esse particular ou uma segunda pessoa aí que esteja auxiliando o ato, ele deve estar na companhia do funcionário competente, né? Então, também sinalizei isso aí, mas vão anotando aí, vocês estão anotando? Posso seguir, eu posso ir devagar para vocês irem anotando. Porque no slide anterior eu fiz um aparato geral, agora eu gostaria que vocês fossem pontuando. Opor, núcleo do tipo é opor, elemento do tipo mediante violência ou ameaça, sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo primeiro funcionário, ou primeiro estado segundo funcionário ou particular, né, que esteja auxiliando o funcionário. Aí aqui a questão do flagrante. O particular pode efetuar prisão em flagrante, nos termos do artigo 301 do CPP. Se ele o fizer desacompanhado de algum funcionário e contra ele for empregado violência ou grave ameaça, não haverá crime de resistência, já que não é funcionário público. Exatamente. Se está o Valdivino e o Gregory, só eles dois praticando a prisão em flagrante e tem uma violência ou ameaça contra eles,
o agente vai responder pela violência ou pela ameaça, não pela resistência, porque resistência é um crime contra a administração pública, tá? Agora, se chega o policial, aí tá o policial, que foi o exemplo que eu dei, tá o policial, o Valdivino e o Gregory. E então, os dois sofrem a violência ou grave ameaça, aí é perfeitamente cabível resistência. Por quê? Porque eles estão acompanhados do funcionário. Ficou claro isso? Ficou claro? Faça uma observação assim, ó, vamos lá. Quem sabe bem isso é o Celso Russomano. Coloquem aí, assim, ó. É sabido que, nos termos do artigo 301 do CPP, é sabido que, nos termos do artigo 301 do CPP, olha o que diz o 301, gente, vou ler para vocês. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, assim, qualquer pessoa pode, a autoridade e os agentes devem, né? Vamos lá. É sabido que qualquer pessoa pode efetuar a prisão em flagrante, vírgula, nos termos do artigo 301 do CPP. Os termos do artigo 301 do CPP, vírgula, ponto e vírgula. Se o particular o fizer desacompanhado de um funcionário público, competente e contra ele for empregada violência ou ameaça, empregado, né? Empregado, violência ou ameaça. Vírgula. Não restará caracterizado, vírgula, não restará caracterizado o crime de resistência, ponto. O crime de resistência, ponto. Fechou, então, nossa observação. Elemento subjetivo, somente dolo de opor-se à execução da ordem mediante violência ou grave ou ameaça. Desculpa. Gente, observações aqui. Primeiro, quanto à ameaça. Como eu constei ali para vocês, aqui diz assim, mediante violência ou ameaça, não fala em grave ameaça. Se vocês forem lerem e durante as aulas vocês vão visualizarem que em muitos trechos do Código Penal utiliza-se mediante violência ou grave ameaça. Aqui não, só está falando de ameaça. Então, não exige aqui que essa ameaça seja grave. Violência. A violência é uma agressão, sim, isso a gente já sabe. Aqui, gente, o tipo refere-se à violência contra a pessoa, eventualmente
a violência empregada contra coisa caracteriza crime de dano qualificado. A chamada resistência passiva não é crime. Por exemplo, segurar-se em um poste para não ser conduzido, jogar-se no chão para não ser preso, sair correndo. Não caracteriza o crime de resistência, porque não tem violência. Então, vamos lá, vamos por partes. Violência, a gente sabe que é agressão, certo? Agressão física, agressão contra a pessoa. Aqui, gente, se vocês leem o tipo penal, ele diz assim, ó, violência ou ameaça a funcionário ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então, é óbvio que aqui a gente está falando de uma violência contra a pessoa. Então, coloquem aí, observação. Trata-se de violência contra o funcionário público ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Tá. Primeira observação. Já a violência contra coisa, ela não caracteriza o crime de resistência. Por exemplo, chutar a viatura policial. Isso é bem, parece uma coisa, nossa, que besta, que exemplo besta. Mas não, ele acontece bastante, né? A pessoa entra toda se debatendo na viatura e chuta e acaba com tudo. Aquilo ali não é resistência, porque o que ela chutou foi um bem. E por que então é o dano? Mas por que dano qualificado? Porque é contra o patrimônio público. Isso, exatamente, Vitor. Dano ao patrimônio público, é chamado dano qualificado. Certo? Enquanto o crime de dano, por exemplo, é de ação particular, de ação privada, o crime de dano qualificado não é, né? Então, primeiro, tem que ser contra a pessoa, que é o que está nessa nossa primeira frase. Eventual violência contra a coisa não caracteriza resistência, mas sim dano qualificado. E a resistência passiva, ou seja, não há violência nem ameaça, mas sim a pessoa só se segura num lugar ou sai correndo para não ser presa ou para não ser citada, enfim. Aquilo ali não se chama delito de resistência, porque a gente já viu, não tem emprego de violência ou ameaça, beleza? Outra observação, após a prisão, se há uma evasão do preso, mediante violência ou grave ameaça, trata-se do crime previsto no 352, evasão mediante violência contra a pessoa. Vou lá no 352 para ler rapidinho para vocês. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando violência contra a pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então, aqui, gente, o tipo penal, ele fala em preso, certo? Indivíduo preso ou indivíduo submetido à medida de segurança. Então, ele já foi preso, tá? Ele já foi preso e ele tenta aí fugir utilizando a violência, tá? Aqui também não fala em ameaça, fala em violência contra a pessoa. Aí a gente vai estar diante do crime do 305.2 do Código Penal. Perfeito? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Vou aumentar. A violência é física, tá? Violência, quando fala em violência, é física. Verbal, talvez uma ameaça, seria ameaça, né? Vamos lá. Outro elemento do tipo aqui é que o ato deve ser legal, que foi o que eu disse, tanto quanto ao conteúdo, quanto à forma. Então, se a ordem for ilegal, a oposição mediante violência não vai caracterizar a resistência. Isso a gente isso eu já falei lá no primeiro slide, né? Mas se vocês quiserem anotar aí, então o ato deve ser legal, né? Um policial quer entrar na sua casa, não está acontecendo, não tem pedido de socorro, não tem não tem flagrante, não está acontecendo não tem flagrante, não está acontecendo nenhuma tragédia, não tem pedido de socorro, não tem mandado, ele não pode entrar na sua casa. Então, se você resiste àquele ato, não é um ato legal.
Beleza? No caso lá do Lava Jato aqui em Maringá, na Avenida Pedro Táxi, dos guardas municipais, eu não tenho conhecimento, me conta esse caso, eu não sei. Gregory, se você quiser colocar aí o caso, tá? Daí depois eu vejo, porque eu não tenho conhecimento desse caso. Prof, então não seria resistência que o policial invadir? Gente, violação de... Quando pode entrar na casa de alguém? Vamos lá. Vamos lá no CPP. Melhor, na Constituição. Vou abrir aqui para vocês. Vou abrir aqui para vocês o artigo, para a gente conversar sobre o tema. Ah lá, é o artigo 5º, inciso 11º, inciso 11. Salvo em caso, ninguém pode entrar na sua casa, inviolável a sua casa. Salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou determinação judicial. Então, assim, ó, então tem 4 situações. Ou a pessoa está em flagrante, então esse policial vai poder adentrar. Está acontecendo um desastre natural, por exemplo, ou está pegando fogo, tudo bem. Para prestar socorro ou por mandado judicial durante o dia. Tirando essas possibilidades, não pode. Então, o policial vai na sua casa sem um mandado, não está acontecendo nada, e então não tem um flagrante ali, não é caracterizado um flagrante ali. Então, se você resistir a esse ato, não é considerado resistência porque não é um ato legal, entendeu? A não ser... Não vou falar que eu estava gravada. Mas, enfim... Mas tem que comprovar, né? Porque para ele entrar ali, ele vai estar alegando que tem alguma... que está acontecendo algum crime ali dentro, enfim. Mas se não existe uma situação de flagrância, ele não pode entrar não, tá, ô Bruna? Se a pessoa agredir, não vai ser resistência. Resistência não vai ser. Mas ela pode sim responder pela agressão, tá? Ela pode sim responder pela agressão. Mas o crime de resistência não se materializará. Vamos lá. O mero xingamento contra funcionário público caracteriza-se desacato e não resistência. No caso concreto, se o agente xinga e emprega violência, ele não vai responder pelos dois, pelo desacato e pela resistência, mas tão somente pela resistência. O desacato ele vai ficar absorvido pela resistência. Esse é o entendimento firmado pela jurisprudência, tá? Porque é o que realmente geralmente acontece, né? Aos xingamentos e bate, chuta, enfim. Mas ele não vai ter resistência e desacato. A jurisprudência tem entendido que o desacato vai ficar absorvido e o agente vai responder tão somente pela resistência e pela violência, né? Violência sempre é o que diz ali o parágrafo único, diz que... Parágrafo 2º, desculpa. Que as penas da resistência são aplicáveis sem prejuízos da violência, beleza? O Gregory colocou aqui, uma fiscalização. Uhum. Tá. Foi rendido. Tinham recebido a denúncia, tá. Foi mediante denúncia, foi até o local. Ele estava na calçada da empresa conversando com o pai. E os fiscais, então, o prenderam, é isso? Não teve resistência nenhuma aqui. Certo? E eles pensaram ali estar numa situação de flagrante. Qual que é a pergunta, Gregory?
Se comprovado ali que o flagrante foi ilegal, tem o relaxamento da prisão em flagrante. Vai falando aí, depois eu vou respondendo, tá? Mas assim, pelo o textinho que você colocou, aparentemente não teve resistência nenhuma, né? Eles nem entraram, o cara estava na calçada, tal, foi através de uma denúncia, eles acreditaram que estava em flagrante. Estou sem áudio, mas ele breaco, sim, antes de ser levado. Breacou. O que é breacou? Brigou. Ah, ele brigou. Ah, tá, entendi. Breca. KKK. Brigou. Ah, tá, eu não sei o que é breca. Brecou, freou. Parou. Como assim ele brecou antes de ser levado? Isso entra para me contar, que eu não tô entendendo. Professora, Pode falar, os Vitor. guardas puxaram ele brecava com a perna para não ir, entendeu? Ele Entendi. travava a perna para não andar. Entendi. Mas não teve uma violência contra os guardas, entendeu? É justamente o que a gente falou ali. Se ele sai correndo, ou se ele tá segurando em alguma coisa, ou ele mesmo tá se brecando ali, não vai caracterizar a resistência, porque a resistência tem que ser. Então, ele resistiu à prisão, mas veja bem, resistência tem que ter violência ou grave ameaça, ai, gente, e ao funcionário, entendeu? A resistência pacífica. Desculpa, gente. Resistência passiva que eu coloquei ali não é crime de resistência. É gripe, ou nem é nada, né? Nem gripe. Ó, é aqui que eu coloquei aqui, ó. A chamada resistência passiva, ou seja, sem emprego de violência ou grave ou ameaça, não é crime, tá? Então, a princípio, não teve um crime de resistência. Agora, as condutas dos policiais daí tem que averiguar, no caso, e ver se houve algum abuso de autoridade, enfim, se o flagrante foi legal, se, né, teve todos os requisitos materiais para um flagrante, beleza? Mas a resistência, a princípio, não. Tem que ter ameaça ou violência à pessoa dos fiscais. Se ele só brecou com o pé assim, não visualizo isso. Vamos lá. Onde nós estamos? Embriaguez. Segundo o nosso Código Penal, gente, a embriaguez, ela não exclui nenhuma conduta criminal, certo? Eu fiz aquilo, mas eu estava embriagado. Não exclui, não é excludente nenhuma, nem excludente de tipicidade, nem de licitude, nem de nada. Mas, enfim, o sujeito embriagado, então, deve responder pelo que faz. Se forem lá no 28, inciso 2, vai estar dizendo isto. Deixa eu pegar aqui. 28. Não excluem a imputabilidade, a emoção ou paixão, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, quando que o agente pode utilizar a embriaguez como excludente de imputabilidade, né? De imputabilidade, se tornar inimputável. Quando essa embriaguez foi pré-ordenada, embriaguez foi... Alguém embriagou, entendeu? Foi involuntária, e tudo bem, mas a voluntária, ela não exclui. Basta, pois, que o bêbado agrida fisicamente o funcionário para que se configure a resistência. Quanto à ameaça, dependendo do que falar, por estar embriagado, pode não se configurar o crime, visto que não será considerado intimidação, nem irá pressionar o funcionário. Então, vamos lá. Resumindo aqui. A embriaguez, única e exclusivamente, ela não exclui a imputabilidade. Aqui no crime de resistência, mas ele estava bêbado, ele nem sabe o que ele estava fazendo, mas houve a ameaça? Talvez a ameaça pode ser ali, naquele caso concreto, podem tirar essa resistência em razão da ameaça, porque ele estava tão bêbado que ninguém nem sentiu temor no que ele estava falando, tudo bem.
Agora, a violência, não. A violência, se ele estiver bêbado, não vai excluir essa violência, não. Tá? Seria nesse sentido esse parágrafo aqui que eu mencionei para vocês. Funcionário competente, não basta então que a vítima seja funcionário, pois exige que seja competente para executar o ato. Foi o que eu mencionei, certo? Observação. O número de funcionários contra os quais se opõe o agente não faz nascer vários delitos de resistência em concurso formal, pois o objeto jurídico protegido é a administração e não o interesse individual de cada um deles. Explicando. Se o agente, na mesma condição fática, tempo, lugar, enfim, ele se opõe ao policial 1, policial 2, policial 3, ou a 2 oficiais de justiça, ou ao oficial e um particular que está auxiliando, enfim. Se ali no mesmo fato tem mais de uma pessoa contra quem é dirigida a violência ou a ameaça, é crime único e não 2 ou mais crimes, tá? Trata-se de crime único. Por quê? Porque foi uma conduta única, certo? Aliás, foram 2 condutas, né? 2 xingamentos. Mas, assim, no mesmo contexto fático, em que o sujeito passivo e o objeto jurídico aqui, o sujeito passivo é o Estado e o objeto jurídico é a administração pública. Não é a honra ou a integridade física de cada um dos agentes, certo? Agora, a violência, daí ele responde na medida praticada, né? Na medida que ele praticou, sim. Mas quanto à resistência, vai se tratar de crime único. Se eu perguntar isso para vocês, der um caso concreto e imagine que a resistência se deu contra 3 funcionários. E eu perguntar se aquilo foi um crime único ou se foram 3 crimes de resistência em concurso formal. Vocês vão me responder que se tratou de crime único de resistência, porque o objeto jurídico ali é a administração pública, certo? E não a honra dos agentes públicos e nem ali a integridade quanto à resistência, tá, gente? Agora, quanto à violência, ele responde na medida da violência praticada. É possível o crime de resistência à tentativa? Perfeitamente admissível. Eu tentei lesionar o agente, funcionário público, mas por condições alheias à minha vontade, eu não consegui. Alguém segurou minha mão bem na hora que eu ia dar um soco, enfim. Qualificadora. Deixa eu só dar uma respirada aqui, rapidinho. Ai, ai. Professor, tirar uma dúvida. Tira o aguardo, tá muito quieto. Teve aquele caso lá de São Paulo, que os policiais chegaram lá no bar para fechar o bar, por causa da pandemia tudo, e eles pisaram, acho que na cabeça, ficaram em cima do pescoço da mulher, um policial. Eu acho que o marido da mulher pegou um pedaço de pau, não sei, para agredir o policial. Eles responderiam por coisa ou não? Por resistência ou não? Por haver um abuso da parte da polícia? A gente tem que analisar em várias perspectivas. Primeiro, ele estava segurando a mulher, ele estava, em tese, estava havendo um abuso por parte dele, uma injusta agressão. E o marido da mulher, então, utilizou-se do meio necessário que ele tinha naquele momento para tirar aquele sujeito de cima da mulher. Na minha concepção, ele agiu em legítima defesa de terceiro. Não em resistência. Né? Uma legítima defesa de terceiro. Beleza? Ela estava sendo agredida e ele agiu em legítima defesa diante da agressão dela. Eu não vejo uma resistência aí. Porque, analisa aqui, o Alisson. Opor-se à execução prestando auxílio? Não entra aqui. Certo? Você consegue visualizar? Quando você lê o cabo, você consegue visualizar aqui que não está se opondo a nenhum ato legal
mediante violência ou grave ameaça. Não era isso que estava acontecendo. Ela estava sendo injustamente agredida, porque estava havendo, sim, um abuso ali na conduta do policial. Então, terceiro agiu para evitar aquilo ali. Certo? Vamos lá. Para a configuração da qualificadora, gente, qualificadora do parágrafo 1º, se o ato em razão da resistência não se executa. Existe-se a não realização do ato legal praticado por funcionário público. Então, imagine aquele agente público, imagine o fiscal, imagine o oficial de justiça. Eu vejo muito esse crime com policiais e oficial de justiça, né? Ele vai praticar algum ato legal e contra ele é oferecida resistência mediante violência e ele não consegue praticar aquele ato. Imagine as conselheiras que vão praticar, que vão, por exemplo, fazer uma apreensão de um menor, não conseguem em razão aí da violência praticada pela mãe, certo? Então, tem várias condutas que a gente consegue visualizar. Concurso de crimes. Tendo em vista a violência contra a pessoa deve ser punida com rigor, o tipo penal prevê, como em várias outras oportunidades, o sistema de acumulação material, ou seja, o agente responde pela resistência e pelo emprego da coerção física. A gente também já comentou, tá aqui no finalzinho, né, ó, no finalzinho do 329, parágrafo 2º diz: as penas são aplicáveis sem prejuízo da correspondente à violência. Então, responde pela resistência, 329, concomitante com 129. Qual 129? Depende do caso. Se for uma lesão leve, o 129 caput. Se for lesão grave, parágrafo 1º. Gravíssima, parágrafo 2º. E assim vai. Última observação quanto à resistência, desculpa. Importante. A resistência, porém, absorve a desobediência, a ameaça e o desacato. Então, também já mencionamos. Quem pratica o desacato e a resistência responde só pela resistência. O desacato é absorvido. A ameaça também é absorvida, responde só pelo caput. E a desobediência também o será. A gente vai estudar agora o crime de desobediência. Tudo bem? Só um minutinho que eu vou fazer a chamada para eu dar uma descansada nas cordas vocais. Aqui hoje é 31/8, né? Segunda que vem acho que não vai ter aula, né, gente? Acho não vai, né? 7 de setembro, né? O Vitor tá querendo aula hoje. Vamos lá. Bruna Regina Ribeira. Peraí, vou fazer assim. Gregory. Karina. Marcos Meneghelli. Gente, peraí, vamos respondendo de acordo com o que eu for chamando, senão eu me perco. Marcos Meneghelli está presente. Opa. Ana Carla. A Carla não está. Ana Carolina. Também não. Ângela, também não. Caleb, também não. Carolina Regina, está, né? Beleza. Kleber. Débora. Gabi Gomes. Gabriela Fernandes.
Beleza. Igor. Israel. Jussara. Larissa. Leonardo. Lucas. Marcos Ramos. Maria Daniela. Maria Heloísa. Murilo. Raíssa. Tainá. Valdivino. Vitor Hugo. Vitor Bacelar. Vitória Gardim. Vitória não está. Vitória Constantino. E o Alisson. Valeu. Vamos lá, peraí. Pessoal, falta só o crime de desobediência para a gente fechar a aula, tá? Então, vamos fechar hoje, pode ser? Vocês aguentam? Mais 10 minutinhos a gente fecha, só que eu preciso ir no banheiro antes. Ok? Ok, então intervalinho aí para ir ao toalete. Quem quiser ir também, eu vou pausar o vídeo. Peraí. Ai, o Vitor, cheio da graça. Eu vou pausar aqui a gravação. Não dá, eu acho, né? Deixa gravando. 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos a gente volta aqui. Ó, quem quiser ir lendo aqui, ó, vou deixar aberto. Olha, cadê você? Ô, pessoal, tá ouvindo aí, pessoal? Tá ouvindo aí? É? Se alguém estiver ouvindo aí, referente ao inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal, que o lar é inviolável, vocês acham que um ladrão, que um traficante, vai permitir que o juiz ou o policial entre na casa dele? Ele não permite, ele não vai permitir. E se tiver acontecendo alguma coisa mais grave lá dentro, que a polícia não pode entrar, ele também não vai permitir. Aí vocês veem como é que a justiça, como é que a polícia fica com as mãos atadas. Porque um cara que é delinquente não vai permitir que alguém entre na casa dele. Aqui fala que você só tem que entrar com permissão do morador. Do contrário, você está invadindo o domicílio. Se o morador é procurado da polícia, ele não vai autorizar a entrada. Na minha época, eu pulava para dentro, não queria nem saber se ele autorizava ou não, já arrancava de dentro de casa, porque sabia que era ele, o traficante, que era o criminoso. Era isso aí, obrigado. Voltei, gente, vamos lá. Então, crime do 330 do Código Penal. Desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Então, veja aqui, gente. Aqui pune-se apenas aqui pune-se apenas... O que vocês estão falando aqui, gente? Quanta coisa no chat. Professora. Oi.
Valdivino, já estou pedindo desculpa antecipada, porque eu falei alguma coisa aí quando você se ausentou e ficou gravado aí, tá? Ah, não, fica tranquilo. Eu falei para a sala, não falei escondido, não. Ah, não, tranquilo. Ó, gente, aqui pune tão somente o ato de desobedecer. Essa desobediência, ela não é mediante violência nem grave ameaça, então não venha a ser uma resistência, porque a resistência é uma desobediência com violência ou grave ameaça, que é tão somente uma desobediência. Por isso, lá no artigo anterior, no finalzinho, eu coloquei para vocês que a desobediência, ela é absorvida pelo crime de resistência. Então, se houve lá uma oposição a um ato mediante violência e grave ameaça, a um ato legal para o funcionário público competente, a gente está diante da resistência. Agora, se houve uma desobediência, sem violência, sem grave ameaça, a ordem legal de funcionário público, a gente está diante do crime de desobediência, em que a pena aqui, ó, é bem baixa, detenção de 15 dias a 6 meses, baixa comparada à anterior, né? Então, como é de 15 dias a 6 meses, a gente já vê, e multa, tá? A gente já vê que é de competência do juizado especial criminal e a gente já vê que é possível a suspensão condicional do processo, perfeito? Trouxe aqui uma análise do núcleo do tipo: desobedecer, não ceder à ordem, resistir, infringir. Aí aqui é uma jurisprudência. Apelação criminal. Desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Demonstrado que o acusado desobedeceu a ordem deparada no momento em que é emanada pelos funcionários públicos, empreendendo fuga a bordo do veículo. Então, aqui, gente, é um típico caso de desobediência. Não houve aqui nenhuma violência, nenhuma ameaça, né? Apenas desobedeceu a ordem de parada. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, Estado. Sobre o tema. O não comparecimento de testemunha em audiência por ter se enganado quanto à data descaracteriza o crime de desobediência, visto que não há o dolo. Por quê? Porque a gente viu que o elemento subjetivo é o dolo, não pune a culpa, certo? Então, não há desobediência a título de culpa. Então, se foi comprovado pela testemunha que houve um erro ali, que ela não compareceu por negligência, ela não vai responder aqui por esse crime. Deve haver uma ordem, significa determinação, mandamento. O não atendimento a mero pedido ou solicitação não caracteriza o crime. Sim, é um dos elementos, né? Uma ordem, não desobedecer a ordem legal. Essa ordem também deve ser legal, beleza? Então, sempre a gente tem que analisar dentro desses delitos se o funcionário público está agindo dentro da sua função e com legalidade. Aqui, deve ser emanada de funcionário público competente para proferi-la. Por exemplo, o delegado requisita informação bancária e o gerente do banco não atende. Aqui não há crime de desobediência. Por quê? Porque a autoridade competente para solicitar esse tipo de informação é o juiz e não o delegado. Então, aqui não há um crime de desobediência. Tudo bem? O slide 15, gente, traz alguns casos peculiares em que eu vou deixar para falar a aula que vem. Pelo seguinte, cada título desse aqui, a gente vai discutir se está presente o crime de resistência ou se não está presente o crime de resistência, de desobediência. Então, eu quero trazer no comecinho da aula que vem, que eu acho que vai ser mais produtivo. Tudo bem? Dúvida até aqui? Tudo certo? Podemos encerrar a nossa aula, então? Beleza, então. Vou encerrar, tá? Logo já vou postar ela. Saindo daqui, ela já caminha primeiro e logo já tá lá no AVA de vocês. E também vou postar lá no fórum uma questão, tá? Se não tiver no fórum, vai estar no estudo de caso. Mas eu acho que hoje é fórum. Hoje que eu separei vai estar no fórum. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até semana que vem. Semana que vem não, né? Na outra. Até mais, gente. Boa noite.
Semana que vem, no dia 7 de setembro, a aula vai ser com o Vitor, tá, gente?